Boa tarde a todos, família Amor Exigente. É um prazer mais uma vez estar aqui, dia 10 de outubro, 16 horas, para a gente poder trabalhar o nosso 10º princípio, que é o princípio cooperador, né? A essência da família repousa na cooperação, não só na convivência. Lembrando que essa palestra deve encerrar por volta das 16h30 e nós vamos disponibilizar no WhatsApp do nosso grupo o convite para vocês poderem participar da nossa partilha online. A partir da próxima semana, dia 17, nós já estaremos funcionando presencialmente lá no Antônio Martins, né? Onde será um imenso prazer receber a todos lá novamente. Dando continuidade à nossa apresentação de hoje, na segunda semana, trabalhando o princípio em relação ao outro, lembrando sempre que o Amor Exigente tem essa rotina de trabalho, ou seja, sempre trabalho o princípio em relação a si próprio, ao outro e à sociedade. E no quarto sábado, no quarto dia do mês, nós trabalhamos o princípio ético, ok? Dando então continuidade como se estivéssemos presencialmente, vamos aos nossos cumprimentos, não é verdade? Eles têm um sentido, tem toda uma importância muito grande, porque eles não são aleatórios, eles têm um sentido maior dentro dessa expectativa toda, todo o nosso trabalho, né? E como são os nossos cumprimentos? Como vão vocês? E a resposta, cada vez melhor. E por que a gente repete essa rotina? Porque esse tem que ser o objetivo da nossa existência. Viver cada vez melhor, viver com qualidade de vida, né? Mesmo que não esteja ainda onde nós queremos estar, mas nós temos que ter esse foco, essa meta de nos melhorarmos, né? Que dia é hoje? Eu tenho certeza, eu vou pedir a vocês para responderem aí nos comentários: o primeiro dia da minha nova vida. Porque essa é a essência da oportunidade, o hoje. O ontem já se foi, o amanhã ainda virá, então é no presente que nós vamos trabalhar. E nós vamos trabalhar em quê? Nós mesmos, porque nós somos as únicas coisas, é o único poder que realmente nos cabe é mudar a nós mesmos. Mas mudando a nós mesmos, nosso comportamento alterado influi no comportamento do outro, como o comportamento do outro influencia em nós. O Amor Exigente não é um grupo de falação, é um grupo de ação. E por quê? Porque a cada reunião, a cada partilha, onde nós traçamos um objetivo, e esse objetivo visa sempre a melhora da nossa existência, a melhora da nossa vida, nós estamos, de alguma forma, não só nos reunindo para partilhar nossas dores, os nossos sofrimentos, não só buscar apoio no grupo, mas efetivamente fazer alguma coisa que melhore a nossa vida. Então não há ninguém que entre no Amor Exigente e frequentando-o possa dizer que saiu exatamente como entrou. Nós sempre sairemos melhor, o pouco que seja, mas sempre sairemos melhor. Mas tão importante dentro desses nossos cumprimentos, nós temos uma outra questão, que é a nossa questão do sigilo, que eu vou passar aqui, vou sair um pouquinho do slide para que fique bem evidente aqui. O que você fala aqui, o que você ouve aqui, quem você vê aqui, aqui permanece.
esse também é de suma importância, porque é ele que trabalha essa confiança, essa capacidade que nós depositamos no outro. Nós chegamos num amor exigente normalmente bastante desconfiados, bastante humilhados, porque carregamos problemas, carregamos problemas nossos, de entes queridos nossos com problemas de comportamento, e entre esses problemas de comportamento a adicção é o maior deles, e é muito importante que esse sigilo se faça, né? Então, porque é um pedaço da vida que cada um comenta ali e deseja que ali permaneça. Mas vamos à nossa espiritualidade. O amor exigente é um grupo plurirreligioso, porque ele aceita que todas as religiões são boas. Todas as religiões têm o seu mérito, né, em desenvolver essa espiritualidade no indivíduo. E o que é essa espiritualidade? É a capacidade de nos relacionarmos com um poder superior, né, que acaba também influenciando na forma com que nós nos relacionamos com o nosso próximo. Então isso é muito importante, isso é fundamental. Então, não é que nós não é um grupo religioso, não é um grupo católico, não é um grupo espírita, protestante, umbandista, hinduísta, não, mas maometanista, não. Ele é um grupo plurirreligioso, seja qual for, até o ateísmo é bem-vindo nos nossos grupos, porque todos que encontram algo que transcende a si mesmo, que possa lhe ajudar, auxiliar a sair da situação que está, é muito bem-vindo. E hoje, especialmente, eu vou pedir desculpas a vocês de uma certa forma, porque eu vou repetir um vídeo para nós pensarmos um pouquinho. E por que eu vou repetir esse vídeo que eu já usei há alguns meses atrás? É porque nessa questão da cooperação ele encaixa de uma forma perfeita, e que nós possamos pensar um pouco nisso. Eu vou soltar o vídeo aqui para que a gente possa juntos tá vendo essa questão, tá vendo analisando toda essa questão da cooperação. Então eu vou sair daqui um pouquinho e nós vamos assistir o vídeo. Contam que na carpintaria houve uma estranha assembleia. Foi uma reunião de ferramentas para acertar suas diferenças. Logo de cara, o martelo exerceu a presidência, mas os participantes exigiram que ele teria que renunciar. A causa? Fazia demasiado barulho e, além do mais, passava todo o tempo golpeando. O martelo aceitou a culpa, mas pediu que também fosse expulso o parafuso, dizendo que ele dava muitas voltas para conseguir algo. Diante do ataque, o parafuso concordou, mas, por sua vez, pediu a expulsão da lixa. Diziam que ela era muito áspera no tratamento com os demais, entrando sempre em atrito com os outros. A lixa acatou a decisão, com a condição de que se expulsasse o metro, que sempre media os outros segundo as suas próprias medidas, como se fosse o único perfeito. Nesse momento, entrou o carpinteiro, juntou todo o material e iniciou o seu trabalho. Ele utilizou habilmente o martelo, a lixa, o metro, o parafuso e muitas outras ferramentas. Finalmente, a rústica madeira se converteu num maravilhoso móvel.
assembleia reiniciou a discussão. Foi então que o serrote tomou a palavra e disse: Senhores, ficou demonstrado que todos nós temos defeitos, mas o carpinteiro aprendeu a trabalhar, principalmente com as nossas qualidades. Assim, não devemos pensar em nossos pontos fracos. Devemos sim nos concentrar em nossos pontos fortes. Todos entenderam que o martelo era forte, que o parafuso unia, que a lixa era especial para eliminar asperezas e que o metro era sempre preciso e exato. Naquele momento, o grupo de ferramentas se sentiu como uma equipe, capaz de produzir as coisas mais maravilhosas e surpreendentes. Isso ocorre com os seres humanos. Basta observar e comprovar. Quando uma pessoa busca defeitos em outra, a situação torna-se tensa e negativa. Ao contrário, quando se busca, com sinceridade, valorizar os pontos fortes dos outros, florescem as melhores conquistas da nossa vida. É fácil encontrar defeitos. Qualquer um pode fazê-lo. Mas encontrar e desenvolver qualidades, isso é para os sábios. Então, gente, eu achei esse vídeo fantástico para a gente tratar um pouco sobre essa questão da cooperação, né, do princípio da cooperação, porque ele realmente ele trabalha muito o que nós realmente vemos no nosso dia a dia, né? Que a gente chama isso de disfunção, ou seja, alteração da função, ou seja, essas disfunções familiares, onde nós somos criados, né? E aí nós podemos ir lá atrás, nossas raízes culturais, e vemos que nós somos criados sempre apontando os nossos defeitos, sempre apontando aquilo que nós estamos errados. Não que isso não deva ser feito para que a gente possa se corrigir, mas é importante também visualizar e observar os nossos pontos assertivos. Nós temos qualidades, e principalmente dentro da dicção, onde o comportamento do filho, do cônjuge, exacerba, né? Onde é muito comum ouvir o seguinte: ele sem a droga é uma pessoa maravilhosa. Então entenda, ele não é a droga, ele é uma pessoa, né? Agora, que tem uma doença, e quando está sob o efeito dessa doença, no surto dessa doença, ele toma características totalmente diferentes. É importante que nós valorizemos isso desde criança, desde pequeno, dentro das nossas famílias, quando o indivíduo faz alguma coisa de correto, de assertivo, porque ele vai buscar aquilo ali de uma certa forma que aquilo se repita. Então, nos nossos filhos, nos nossos netos, vamos corrigir quando eles fizerem coisas erradas? Com certeza. Mas nós vamos fazer uma festa quando eles fizerem alguma coisa realmente correta. Vamos mostrar como isso é muito mais importante, acertar do que errar. Para que eles possam trabalhar dentro de si essa autoestima, para que possam trabalhar dentro de si que eles não são criaturas ruins, mas criaturas com problemas que precisam de ajuda e podem sair daquela situação, naquela condição. Então era isso que eu queria trazer, e peço desculpas se ficou repetitivo a espiritualidade, é porque se encaixa muito bem nesse texto de hoje. E dando continuidade aqui, vamos começar a trabalhar hoje a nossa pequena palestrinha aqui do tema de hoje. E esse texto é um texto muito interessante. Eu vou sair um pouquinho aqui para que a gente possa ler junto
esse texto, ele diz o seguinte, ó: não são os laços sanguíneos que nos unem, mas é a cooperação que destrava o crescimento individual e familiar. Então, não são os nossos laços de sangue. Muitas das vezes nós temos mais afinidade com pessoas da rua, pessoas que não são parentes consanguíneos do que os nossos próximos. Quando vivemos em torno de encargos, unidos na maior parte das vezes também pelos laços de sangue e convivência, cooperar é um dever a ser ensinado, então, ou seja, desde pequeno, buscar a cooperação dentro de casa, alguém que leve a xícara para ser lavada, alguém que enxugue os pratos, alguém que enxugue o chão, alguém que ajude a varrer, alguém que ajude a arrumar as almofadas. Tudo isso é ensinar a cooperação. E é aprendido porque somos um grupo e não adianta viver juntos se não houver vínculo de troca, de serviço e de apoio. Não seguramos nenhum relacionamento se não houver interação, interdependência e cooperação. Então, esse é um texto tirado do encarte, mal me engano, de 2018 ou 2019, da revista do Amor Exigente, e eu achei fantástico isso aqui, né? Como ele traduz a família como uma unidade funcional, onde as pessoas se ajudam, as pessoas cooperam entre si, para que haja o bem-estar geral dentro daquele processo, onde não haja sobrecarga de um sobre o outro, né? E ele ainda continua mais um pouquinho, esse texto, e ele diz assim, ó: temos hoje, depois de tantos anos de amor exigente, a convicção de que o próximo grande salto de respeito na humanidade será a descoberta de que cooperar é melhor do que competir. E isso também eu fiquei pensando em algo bastante importante, ou seja, quantas vezes, né, nós não somos ensinados em cima de ter sucesso, né? E esse sucesso às vezes significa, muitas das vezes, passar por cima dos outros, né? Não respeitar os outros, né? E um mundo extremamente competitivo como ele é hoje, a cooperação vai ficando cada vez menor. E não tenha dúvida de que a humanidade terá um novo caminho quando cooperar for realmente o verbo predominante sobre o verbo competir, não é verdade? Então, que fique isso em nossos pensamentos, né? Que nós estamos dentro de uma sociedade onde extremamente competitiva, mas para que ela sobreviva e para que gere felicidade para todos, a cooperação é o único caminho real que nós enxergamos. E ele continua ainda: cooperação e inclusão. O que ele quer dizer com isso? E quando nos sentimos verdadeiramente amados, é uma pergunta, na verdade. Quando nos sentimos incluídos, de fato. Cooperação é unidade que fortalece vínculos afetivos e o sentimento de pertença, tão importante ao desenvolvimento da autoestima, de talentos e habilidades de todo o grupo familiar. Então, é muito importante essa inclusão, e essa inclusão através do trabalho, da função, se sentir importante, né? Não, eu dentro da minha casa eu tenho um papel, né? Eu tenho um papel de gerir determinadas situações, de fazer determinadas coisas. Outros têm outros papéis de fazer outras situações, mas juntos, quando cada um faz a sua parte da melhor forma possível, todos se beneficiam de alguma forma, todos ficam de alguma forma melhores, né, dentro desse processo. Tá? Continua ele aqui ainda. Vou sair aqui um pouquinho para que a gente possa ler o slide junto e a letra ficar um pouquinho maior também.
qual a realidade de nossa sociedade de hoje? Famílias desorganizadas por pouparem seus filhos dos trabalhos, tirando-lhes a oportunidade de crescerem conscientes de que são partes de um universo e não o centro dele. Quanto mais poupados nossos queridos, mais indiferentes ao valor dos pais e de que a família somos realmente um conjunto. E aí, o que fazer com a louça na pia, com o banheiro imundado, com as roupas espalhadas, se nada motiva a cooperação? Então, esse retrato da família de hoje é muito importante, né? Essa desorganização. E veja, quando você poupa um filho pequeno, um filho pré-adolescente, adolescente, de dar a sua contribuição, na verdade, a mensagem subliminar que você está dando é terrível. É que você não acredita nele e você acha que ele é incapaz. Então isso destrói totalmente a autoestima dele. Então, a construção de uma autoestima, a construção de valores importantes, elas se fiam, elas se pesam em cima dessas questões de estar incluído, de ter uma funcionalidade, de fazer um papel dentro daquele aspecto. Ok? Vejamos aqui então. E qual o segredo para segurar as pontas do propósito de sair de um estilo de vida e migrar para outro, produtivo, sem derrapar na falta de firmeza, na permissividade? Então, o que ele vem colocar assim, e como é que a gente muda isso? Como é que a gente muda isso para não escorregar nem na permissividade de deixar tudo acontecer e na falta de e derrapar, né, na falta de firmeza? Sabemos que apertar as rédeas sem uma base sólida, usando punições descabidas, controle excessivo, não motiva a agregação familiar e assim alimenta a rebeldia. O amor exigente nos ensina que a firmeza está acima de ser rude ou permissivo, e o sucesso é persistir sem criar distâncias. Então, a gente só vê um caminho para mudar essa situação: o diálogo. Então, criar uma base, os cônjuges, né, o esposo, o marido, chegarem a um acordo daquilo que é o melhor para traçar como regras para a funcionalidade daquela unidade familiar, chamarem os filhos e mudarem a situação. A partir de hoje, tá, nós precisamos que funcione assim, assim, assado, por aquele motivo. Então nós vamos ter que sair daqui, apagar a luz quando não estivermos usando, porque a energia, o gasto de energia é descabido. Gastar energia com quartos vazios não tem sentido. Os banhos vão ter que ter X tempo de duração, porque também esgota os recursos naturais, né? Seja no aquecimento da água, seja na própria água. Então a gente coloca a regra que a gente determina, coloca o motivo pelo qual a gente está colocando aquela regra e faz cumprir toda a prova. Isso não tem jeito. Ou seja, uma vez que você criou a regra, uma vez que você acordou aquilo ali, que nós vamos até o fim, tá? Para que haja mudança, para que haja modificações. Não adianta xingar, não adianta gritar, não adianta desmerecer o outro, não é por aí o caminho. O caminho é de respeito mútuo, né, um com o outro. Então isso requer diálogo, requer conversa, sem um autoritarismo, mas impondo uma hierarquia, que é o nosso segundo princípio lá, né? Os pais também são gente, né? Pais e filhos não são iguais, segundo não. Pais e filhos não são iguais, né? Para mostrar que dentro de uma estrutura familiar tem que ter uma hierarquia, né? Pais e filhos não têm os mesmos direitos, não existe isso. O pai é sobrecarregado durante décadas na criação dos seus filhos, merece respeito, merece uma consideração por isso, e um respeito por isso maior, não tenha dúvida.
como os filhos um dia formarão suas famílias e provavelmente trilharão no mesmo caminho. Um passo consciente, por muitas vezes, já é o suficiente, porém sempre haverá a necessidade de acompanhamento e reformulação sob a responsabilidade dos pais, para se trabalhar novos padrões de comportamento. Ou seja, vamos fazer uma coisa de cada vez. Não é criar um monte de regras que nunca existiram. Ou seja, essas regras, elas têm que ser implantadas, mas não vão ser implantadas todas de uma vez só. Nós vamos implantar aos poucos, né? Tal como se faz a lei aqui, né? Como é que se faz as leis de trânsito? Olha, tem que andar com o farol aceso ligado. Você receberá durante 2 meses, isso não será multado, mas você será divertido. A partir do 2º mês você será multado. Então, ou seja, a gente também vai trabalhar da mesma forma, né? Trabalhando um passo de cada vez. Nós vamos chegar, olha, a partir de hoje nós vamos corrigir isso. Conseguimos, olha aqui o resultado que deu. Agora nós vamos tentar conseguir uma outra situação. E assim, gradativamente, paulatinamente, a gente vai tornando essa família mais inclusa, mais cooperadora, né? E menos disfuncional. E sendo menos disfuncional, predispõe muito menos as pessoas a se perderem nos mundos das drogas, nas suas viciações. Então, eu queria que na partilha, que vai começar daqui a pouco, né, entre um fato ocorrido e a necessidade de uma decisão, quanto tempo você leva para situar-se? Você valoriza o significado do sentimento de pertencimento, né? Como evitar em casas disputas de poder? Então, eu queria que nós discutíssemos um pouco disso aqui na partilha, né? Para que a gente pudesse tirar melhores conclusões dessa cooperação em família. Eu queria que cada um comentasse um pouco como é a sua família em termos de cooperação, como é que é trabalhado isso, né? Quais pontos que vocês acham que poderiam melhorar. E é isso, gente, tá? Então, assim, do fundo do coração, uma gratidão imensa por estar aqui. Eu sempre digo que o Amor Exigente a gente entra para ajudar e é muito mais ajudado do que, na verdade, ajuda. É um prazer sempre imenso conversar, discutir esses assuntos, porque eu não estou fazendo palestra aqui para ninguém que não seja para os meus próprios ouvidos. Sou eu, mais do que ninguém, que preciso entender isso e aplicar isso na minha vida, no meu dia a dia, no meu momento. Então, uma gratidão imensa a todos. Estará disponível daqui a alguns minutos o convite para que a gente possa entrar nas salas de partilha, primeiro na sala principal. Se tiver alguém pela primeira vez, por favor, comente, faça o comentário lá. Desejando a todos uma excelente partilha, um ótimo sábado, e que no próximo sábado, mais uma vez, frisando, nós começaremos as nossas reuniões presenciais, ok? As partilhas serão presenciais. As palestras ainda estarão disponíveis por algum tempo aqui online, como o momento da espiritualidade, os avisos, mas as partilhas, a partir do dia 17, a princípio, elas serão online. Um grande abraço a todos, um ótimo sábado, foi um prazer imenso estar com vocês aqui. Fiquem com esse poder superior que nos ampara e que nos ajuda sempre. Muito obrigado.